A soberania e a eleição de Deus com relação às nossas crianças não anula a nossa responsabilidade como pais. Quando o anjo apareceu a Zacarias para falar a respeito de João Batista, disse assim, no verso 15 do capítulo 1, ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Zacarias e Isabel não poderiam fazer nada com relação a ele ser grande diante do Senhor, e muito menos com relação a ele ser cheio do Espírito Santo já no ventre materno. Mas tinha uma coisa que eles podiam fazer. Você não vai beber vinho nem bebida forte, porque você foi consagrado a Deus. Então percebam que ao mesmo tempo em que é dito que Deus elegeu, predestinou e destinou aquela criança, há um elemento aqui da responsabilidade dos pais na criação de João Batista. Vocês vão criá-los como um nazireu, porque é isso que significa. Havia um voto em Israel, que era o voto de nazireado, em que a pessoa não cortava o cabelo, não tomava bebida forte, não fazia determinadas coisas, se consagrava totalmente a Deus. João Batista tinha que ser um nazireu. E quem é que haveria de ensinar João Batista, desde cedo, a seguir o caminho do nazireado e da consagração a Deus? Papai e mamãe. Então, a soberana eleição de Deus não anulou a responsabilidade de Zacarias e Isabel de instruir João Batista e criá-lo dentro daquela instituição que era o nazireado. Isso é a razão pela qual cedo o menino vai para o deserto, onde ele ia gastar tempo em meditação e em preparação espiritual, em comunhão com Deus, se habilitando para aquela tarefa extraordinária que seria preparar o caminho para a chegada do Salvador. Isso aqui para nós é extremamente importante, porque às vezes os pais pensam que a doutrina da soberania de Deus, da eleição e da predestinação, tiram a nossa responsabilidade. Tipo assim, o que esse menino vai ser, Deus já predestinou, então nada do que eu fizer vai mudar. Não é isso que a Bíblia diz, não. Não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia ensina, a Bíblia nos diz que nós temos que educar os filhos, temos que mostrar o caminho do Senhor, temos que ser exemplo para eles, temos que conduzi-lo à fé em Cristo Jesus, temos que orar por eles, com eles, ser exemplo, fazer tudo que está ao nosso alcance para que os nossos filhos conheçam a verdade, abracem a verdade e andem nos caminhos do Senhor. E isso em nada conflita com os planos misteriosos e soberanos de Deus traçados desde a eternidade. Uma coisa não expulsa a outra. Andam juntas. E no fim, quando você tiver feito tudo o que você pode fazer como pai e mãe, você pode olhar para trás e dizer para Deus, Senhor, eu fiz tudo isso que eu devia fazer, mas eu sei que eu não posso fazer o meu filho crer, eu não posso converter o coração do meu filho, é isso que o Senhor tem que fazer. E nós podemos, no final, dizer que se nossos filhos andarem nos caminhos de Deus, não será por nós, mas será apesar de nós. E será somente pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Mas a soberania dele na escolha e na predestinação não anula a responsabilidade nossa como pais de criar os filhos. A mesma Bíblia que fala que o destino de João Batista e de Jesus já estavam traçados desde a eternidade, é a mesma Bíblia que nos diz, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda que quando for velho, não vai se desviar dele. Uma coisa não anula a outra. José e Maria criaram Jesus nos caminhos do Senhor. Ele ia ao templo a partir dos 12 anos, anualmente. Lembra o que eu falei do relato? Capítulo 2, 41 a 42. Quando a gente lê nos evangelhos, a maneira como Jesus conhecia as Escrituras, a piedade de Jesus, a vida de oração, a gente fica pensando que aquilo era porque ele era Deus, mas não é não, aquilo é a parte humana dele, é a sua natureza humana, a sua pessoa humana, que ele aprendeu em casa, com Maria e com José, a orar, tirar tempo para buscar ao Pai Celestial, decorar as Escrituras, memorizar passagens do Antigo Testamento, aquilo foi incutido para ele enquanto criança pelo seu pai e pela sua mãe. Ele cresceu como uma criança normal, como nossos filhos cresceram, como você cresceu, só que ele não tinha pecado. Então esse é o segundo ponto. Primeiro é, Deus é soberano e Ele destina a vida das pessoas, das crianças, desde as crianças, né? Enfim, ele é soberano sobre o nosso futuro. Segundo, isso em nada anula a nossa responsabilidade de fazer as escolhas certas e criar os filhos no caminho do Senhor.